Fala rapaziada, aqui é o Jabulas e hoje eu tô conferindo o Chevrolet Bolt EV. Pois é, esse modelo elétrico que a GM vende no Brasil já tem 2 anos. E eu vou andar nesse carro pela segunda vez. A primeira volta que eu dei nele foi no Salão do Automóvel de 2018. Foi um rolê curtinho, mas já deu para sacar o grande barato que é esse carro. E esse carro é muito doido, bicho, ele é muito legal. E eu vou contar tudo para vocês depois da nossa vinheta. Então aperte o cinto que nós vamos dar um rolê nesse carro elétrico. Cara, é muito doido, isso acelera como um esportivo. E o mais engraçado, tem aquele barulhinho de carro dos Jetsons, beleza? Então segura a onda aí, vamos rodar agora. Para esse vídeo aqui, eu nem vou colocar o microfone de lapela, porque a ideia é justamente que você saque o ruído que o carro não faz. Pois é, a gente está conversando aqui numa boa e a única coisa que você consegue escutar é o pneu em contato com o asfalto. Ele tem um barulhinho externo, né, meio que é um ruído proposital que todo elétrico tem, que é justamente para poder alertar pedestres que tem um automóvel se deslocando. Bom, o grande lance desse carro é o seguinte, cara, é a sua oferta de torque absurda. Esse carro tem muito torque, que entregam para esse carro ali, bicho, força imediata. Ele não depende de giro, não depende de rotação. É pisar que toda a carga de força do motor elétrico ela é despejada nas rodas dianteiras. Isso tudo dá esse carro ali, bicho, um comportamento de esportivo. Esse carro tem um motor de 200 cavalos, pois é, ele anda como um Golf GTI, mas sem a presença, né? Inclusive é um carro muito discreto. As pessoas não percebem ele na rua porque não faz barulho. Quer dar uma sacada na puxada dele? Olha, te joga, te cola, ele cola, ele cola, velho, você no banco aqui numa boa. Eu até gaguejei para falar porque ele acelera muito rápido. Ele vai dos 30 ao 100 numa velocidade absurda, é uma retomada incrível. Porque todo o torque está disponível a todo momento. Você não depende de giro, você não depende de encher motor, você não depende de nada. Você só depende de ter bateria. O grande senão do Bolt é seu preço. No Brasil ele custa R$266 mil, um valor proibitivo para a grande maioria dos consumidores. O seu mercado, apesar de ser escasso, é um mercado que vai tender a crescer no futuro. Aqui no Brasil, a gente imagina também um crescimento mais lento, pois temos um problema muito sério de infraestrutura, coisa que já está sendo resolvida em outros países, como na Europa, na China e nos Estados Unidos, assim como o Japão. Por aqui, né, a coisa vai andar um pouco mais devagar e o custo da tecnologia é muito caro. Carro elétrico é muito caro, no entanto, já é uma realidade. Fala, bicho, o que você está achando do vídeo até agora? Massa? Aqui, deixa eu te perguntar um negócio. Você já é inscrito no canal? Não? Tá doido? Pera aí, velho. Vamos resolver esse negócio agora aí. Curtir a garagem aqui é mole, ó. Basta chegar aqui, Garagem do Jabulas, dar uma busca no seu YouTube e inscrever. Inscrito tá aí, ó. E aperta aqui a bolotinha do sininho. Tá? Mais fácil do que isso, bicho. Só fazer gol de bicicleta. Beleza? Então é isso aí, velho. Tô contando contigo. Valeu! É um carro também que ele tem uma autonomia na casa dos 400 km, ela pode variar dependendo da sua condição. Na rodovia, a autonomia baixa bastante, pois você tem uma aceleração constante, você está com o pé no pedal do acelerador o tempo todo, ou seja, você está mandando eletricidade para as rodas o tempo todo. E na cidade, como você tem o pare e anda, você solta o pé toda hora, ele acaba ampliando a sua autonomia, pois você passa um bom tempo ali sem acelerar. E outra, quando você solta o pedal do acelerador, ele já começa a regenerar a carga, ele já aplica um freio motor ali, ele tem um sistema de regeneração por energia cinética, né? Uma espécie de dínamo gigante, e que tudo isso amplifica ali a sua capacidade de recarga. Então na cidade ele é mais eficiente que na estrada. O lugar desse carro realmente é na cidade, onde a sua autonomia é bastante estendida, dá para o cara resolver a vida numa boa, dá para andar 400 km sem preocupação e no final do dia completar a carga da bateria em casa, pode ser numa tomada de 220 volts aterrada, assim como num carregador wallbox ou estacioná-lo num carregador ultra rápido,
onde a recarga é feita bem rapidamente. No eletroposto é possível recuperar 160 km em apenas 1 hora. Já no Wallbox, os mesmos 60 minutos equivalem a 40 km e numa tomada 220 são 10 km regenerados. Na tomada 220, por exemplo, são necessárias 48 horas, ou seja, é possível ali rodar com tranquilidade na cidade. O problema é quando se cai na estrada, pois os 400 km eles encolhem bastante, você não consegue rodar os 400 km, pois sem manter uma velocidade constante, isso aumenta muito o consumo da bateria e você tem um ponto de não retorno, né? Você tem que garantir que para onde você está indo, você vai ter um ponto de recarga ou então deixar o carro parado 2 dias aí numa tomada 220. Você tem aqui 2 auxílios. Você tem a função One Pedal, que ela elimina a necessidade de usar o freio, e você tem também uma tecla aqui no volante ali que ele aplica um freio. O Bolt tem essa tecla na base esquerda do volante que ele serve ali para amplificar a sua frenagem. Ele não é um freio convencional, não é o pedal do freio, mas ele amplifica a carga na frenagem justamente para acelerar o processo de recarga, usando ali aquela fricção da frenagem para ganhar mais um pouco ali de quilowatts e ajudar a regenerar ali as baterias. É lógico, né? Não dá para você reabastecer o carro com isso, mas você ganha ali alguns quilômetros ali na hora do aperto, dá para voltar para casa, dá para te dar uma salvada boa. Ou seja, então ele usa ali, você tem a função One Pedal, que está aqui, só botar no low, ele fica até mais travadinho, você solta o pé, ele já começa a frear. E aqui no lado esquerdo do volante você tem uma tecla que você pressiona ela atua como um freio. Soltou o acelerador e pressionou, ela já começa a fazer a frenagem do carro. E isso é mostrado aqui no quadro de instrumentos, que você começa ali o processo de recarga, ela amplifica ali a sua recarga. Se você soltar o pé, ele vai parar de consumir e vai fazer uma recarga lenta. Agora, se você apertar a tecla, pedal do freio, ou ativar o modo One Pedal, você consegue ali amplificar isso. E se não bastasse, esse carro ainda tem um modo Sport. Pois é, no modo Sport ele entrega toda a carga bem mais rápido, ele libera as rodas, o carro fica muito mais agressivo. Outra faceta do Bolt está na sua transmissão. Pois é, como é um carro elétrico, ele não precisa de ter várias engrenagens. Existe uma relação única. Então, basicamente, aquela rotação do motor é a mesma que é transferida para a roda. Ele não é como um motor a combustível, que você precisa ter várias engrenagens ali para ajustar as relações, pois senão você chegaria ali no pico de rotação do motor e ia estourar o motor muito rápido. Por exemplo, quando você coloca uma primeira, que é a marcha mais forte, né, o carro está com velocidade baixa, mas a rotação do motor está lá em cima. E enquanto numa quinta ou uma sexta, quando você está numa velocidade elevada, a rotação está lá embaixo. Né? São as engrenagens ali que elas multiplicam ou reduzem ali a relação, ou seja, o número de voltas que o virabrequim dá não corresponde ao número de voltas que a roda dá no chão. No caso do elétrico, isso não existe, a relação é única, então, pois esse carro não tem o risco de chegar num ponto que o motor vai estourar, atingir um pico de RPM, então você tem o torque pleno a todo momento, assim como toda a potência está num nível plano. Então, isso aí, né, faz com que o carro não necessite de uma transmissão com múltiplas marchas. A suspensão do Bolt ela tem um acerto muito interessante. Apesar de ele não ser um carro esportivo e ter um centro de gravidade baixo, porque as baterias ficam no assoalho, esse carro tem um acerto bastante firme, né? Ele não é um carro molenga, né? Bem diferente daquele conceito de carro norte-americano. Além disso, as próprias baterias ajudam a calçar o carro, pois como boa parte da massa está muito perto do chão, esse carro ali tem um comportamento dinâmico muito legal. O ajuste da suspensão é firme, ele entra bem na curva, né? Em termos de equipamento, o Bolt EV ele é bem equipadaço, cara. Ele tem ali ar-condicionado digital, ele tem ali um sistema de monitoramento ali de assistente de condução muito legal. Ali você tem monitor de faixa, você tem alerta de colisão, alerta de tráfego cruzado em ré, você tem câmera 360 graus, ou seja, é um pacote muito farto de conteúdos, né, de assistências, além também de se contar com itens como um multimídia imenso que faz desse carro ali uma tela de cinema aqui dentro do carro. Te dá toda a leitura do carro, toda a leitura do sistema. Ele tem um estilo monovolume em que você tem o cofre do motor muito reduzido e você tem ali
os balanços, né, muito curtos também, ou seja, as rodas dianteiras e traseiras elas estão muito próximas das extremidades do carro, dos para-choques, e tudo isso permite ali você ter uma cabine ampla, você ter um espaço interno muito avantajado, né? Assim como todo monovolume, o Bolt oferece ali uma posição de direção ali bem vertical, né? Você não fica meio esparramado no carro, você fica numa posição mais vertical, como toda minivan, e isso aí potencializa o espaço interno. O espaço do bagageiro é satisfatório, te permite ali carregar bom volume de bagagem. E quem viaja atrás também tem um bom nível de conforto, pois como o assoalho é plano e não existe aquele túnel central por onde corre nos carros com tração traseira o eixo cardan, e nos demais automóveis com tração dianteira também corre ali o escapamento, já que não tem cano de descarga, o assoalho é bem planinho ali, então permite até que aquele passageiro que vai no fatídico assento do meio consiga ali uma boa posição, consiga se acomodar ali de forma bem satisfatória. Pois é, bicho, tá aí, ó, terminamos nossa volta, nosso teste do Bolt EV, um carro muito legal, pena que é muito caro. O carro elétrico no Brasil ainda é uma ficção para grandíssima maioria dos motoristas, dos consumidores, né? É algo que vai uma hora acontecer, é inevitável, mas deve demorar um pouco. Mas é um carro muito legal, bicho, uma experiência sensacional dirigir esse Pico-Tito elétrico aqui, bicho, vale a pena demais dar um rolê nesse carro, nem que seja um test drive, beleza? Então é isso, cola com o Jabulas e até a próxima, valeu!